o Git, em sua essência mais básica, ele é como se fosse uma nuvem para você estar salvando seus arquivos online. Então o funcionamento dele é parecido com o que você tem, por exemplo, no Office, né, no Microsoft Office. Então aqui eu tenho o PowerPoint, né, com a apresentação que foi trabalhada no decorrer do tempo. E esse arquivo aqui ele foi salvo desde o início no OneDrive, né, na nuvem da Microsoft. Para que eu, obviamente, tenha a garantia de que se acontecer alguma coisa com o computador, eu consiga recuperar ele e continuar trabalhando. E devido a ele ser salvo na nuvem, uma das funcionalidades que o Office oferece é um histórico de versões, né, para que eu possa, caso eu tenha feito uma modificação que eu não gostei e eu queira voltar para um ponto anterior, eu consiga voltar, porque ele tem esse histórico. Né? Então aqui em cima, eu tenho aqui o botão do histórico de versões. Se eu clicar nele, aqui do lado, ele me mostra o histórico das modificações desse arquivo. Né? Então eu consigo, por exemplo, pegar aqui uma versão e abrir ela para ver como que está essa versão, né? O que ela tinha. Então eu consigo abrir o conteúdo dela e aí, se eu quiser, eu posso restaurar o meu arquivo para essa versão aqui. Se eu não quiser, eu simplesmente ignoro e continuo utilizando a minha versão atual. Né? Então, o histórico de versão me permite isso. O Git, no seu conceito mais básico, ele permite esse tipo de coisa também. Então, você vai ter o seu arquivo local no seu computador, mas você também vai ter aquele arquivo, quando você atualizar ele, você vai ter ele também na nuvem, né? No caso aqui, no nosso caso, no GitHub. E ele também vai permitir com que nós tenhamos esse histórico aqui de versões. E aí, para criar esse histórico, é aquela relação das funções que nós estávamos utilizando, né? O commit e o push. Commit é o que vai criar cada um desses pontos aqui, né? Então, eu fui aqui, por exemplo, aqui é como se fosse um commit feito pelo Microsoft Office. Só que no caso do Office, ele faz tudo automaticamente. Ele faz esse commit, aí entre aspas, para criar esse ponto, e ele já faz o push, que é para enviar essa modificação pro OneDrive, né? Para a nuvem em si. No nosso caso, o Git ele traz mais controle, né? Tem essa vantagem, você tem muito mais controle. O Office aqui ele faz automaticamente esses salvamentos aqui, e aí você não tem você não pode criar necessariamente muitas versões para deixar com uma granularidade mais fina. Então ele não tem esse controle no Office. O Git ele permite. E aí para o Git, né, quando nós vamos começar a trabalhar com ele, a situação inicial que nós vamos ter é que nós vamos poder ter duas opções, né? Uma é criar o repositório, aqui no nosso caso, no nosso computador mesmo, e depois mandar esse repositório para o GitHub. A outra é criar o repositório no site do GitHub e depois clonar ele para a nossa máquina local. No caso, se você for criar o repositório no GitHub e for clonar depois ele aqui na sua máquina, para fazer essa clonagem, você pode clicar aqui no botão do repositório, em ADD, e aí aqui no botão clone, que é o primeiro botão. Aqui ele vai listar todos os repositórios, é só selecionar o repositório que você quer clonar e clicar aqui. E ele vai copiar todos os arquivos do repositório online para o seu computador. Então essa é uma forma. A outra forma é criar um repositório local. E aí para isso é só ir aqui na opção DD novamente, só que agora clicar aqui em Create New Repository. Ele vai trazer essa tela, onde você vai dar o nome para o repositório. Então aqui um nome de exemplo. Então, repositório de exemplo para vídeo. Aqui ele permite você escolher onde ele vai ser salvo. No meu caso, eu estou mantendo todos os meus repositórios dentro de uma pasta que eu criei anteriormente chamada GitHub. Aqui eu posso selecionar se ele vai já criar aquele arquivo README na criação do repositório ou não. Eu sempre seleciono isso porque o ideal é o seu repositório ter esse arquivo para que você possa descrever o que o seu repositório tem. E aqui você pode escolher com que tipo de linguagem você está trabalhando
para que o Git ele possa ignorar arquivos que são desnecessários para serem enviados na nuvem. Então, no caso do Java, os arquivos .class que são compilados, não tem por que enviar na nuvem, você só precisa mandar o código. Então, você pode estar selecionando ele aqui. Então, aqui no caso, eu vou selecionar o Java, mas vai depender aí da linguagem que você estiver utilizando. E aí, por último, tem a licença. E aí, no caso da licença, o ideal é você estudar o que cada uma dessas licenças aqui fazem para escolher o ideal para vocês. Quando estiver estudando, pode deixar sem nenhum aí, porque não tem tanta relevância, é mais para projetos de fato. Então, feito isso, criou o repositório. Agora, esse repositório ele está criado aqui no meu computador, mas ele ainda não está no site do GitHub. Para ele estar no site do GitHub, eu tenho que publicar ele. Então, se eu clicar aqui em publicar, eu posso aqui mudar algumas configurações. Eu vou manter o meu código privado, mas eu posso deixar ele público só desselecionando isso. Vou deixar ele privado e vou clicar aqui em publicar. Então, ele foi e enviou aqui as informações para o GitHub e criou o repositório lá. E se eu quiser ver o repositório, eu posso clicar nesse botão aqui, View on GitHub, que ele vai mostrar para mim o repositório que eu criei, né, agora no site do GitHub. Então ele está aqui com todos os arquivos iniciais que o GitHub Desktop criou. Então ele criou aqui um arquivo .git-attributes que nós não mexemos, o gitignore, que é o arquivo lá relacionado ao Git ignorar arquivos que não são necessários enviar, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, ele mostra aqui ó, o .class, que eu falei para vocês que ele ia ignorar. Então ele está aqui. E o arquivo readme, que eu selecionei para ele criar inicialmente. Esse arquivo readme é o que está fazendo essa apresentação aqui. Esse arquivo está aparecendo aqui os dados. Então aqui eu posso falar sobre o que é o projeto, como que eu compilo ele, quais ferramentas foram utilizadas, esse tipo de coisa. Então você pode estar apresentando ele aqui, inclusive com imagens e tudo mais. Então o repositório está online, eu posso agora trabalhar nele. Então se eu quiser eu posso ver onde ele está armazenado, em que pasta ali no meu computador. Então é só clicar aqui em Show Explorer e ele abre aqui a pasta onde ele está armazenado. E se eu quiser, eu posso abrir ele aqui no caso no Visual Studio Code. Cliquei nele, abriu o Visual Studio Code, eu posso aqui no canto criar um arquivo que vai ser criado já dentro desse repositório, porque o Visual Studio Code ele abriu aqui na pasta do repositório em si. Então eu posso aqui criar um arquivo. Então eu criei um arquivo aqui de teste. Vou criar aqui um main e só criar um Hello World, só para mostrar as funcionalidades, né? Então, criei o arquivo e aí eu quero fazer aquele commit que eu mostrei para vocês no PowerPoint, né? Então, um ponto aqui de salvamento onde eu posso recuperar depois. Agora que eu criei esse programinha, eu posso fazer esse commit não necessariamente a cada arquivo, mas pode ser a cada modificação no código. O ideal é que você, a cada função, por exemplo, que você implementou, cada funcionalidade, você vá fazendo commit, até para poder ficar mais fácil observar o trabalho que você teve em relação àquele desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, eu só criei um arquivo. Aqui nesse campo, eu posso colocar uma mensagem que vai aparecer no site do GitHub, né, sobre o que foi aquele commit. Então, no caso aqui, eu criei um Hello World, por exemplo. E aqui eu posso colocar uma descrição, caso essa mensagem aqui não seja suficiente para deixar claro que esse commit fez, você pode colocar aqui na descrição também. No meu caso, eu não vou colocar mais nada. Se tiver coautores, você pode adicionar aqui também, se no seu repositório tiver outras pessoas que trabalham nesse código, você pode colocar aqui também. No meu caso não tem nenhum, então eu vou deixar sem mesmo. Feito isso, eu posso dar o commit. E aí eu clico aqui nesse botãozinho azul, ele fez o commit. Eu posso fazer vários commits e mandar todos eles de uma vez para o repositório online, né, para o site do GitHub. Ou eu posso fazer o commit e já enviar. Então nesse caso aqui eu fiz um único commit. E aqui eu tenho um histórico de commits, né? Então eu tenho o commit inicial que foi criado pelo GitHub e o commit que eu acabei de criar. E aí dá para ver aqui que ele ainda não foi enviado para o repositório online.
Então, para enviar, eu posso clicar nesse botão aqui do push e nesse botão aqui do push. Qualquer um dos dois faz a mesma coisa. Então, cliquei nele e aí ele vai mandar os arquivos para o repositório online. Então, ele finalizou o envio. Eu posso voltar aqui no meu repositório, atualizar a página e agora ele está aqui devidamente localizado no meu repositório online. Então, se eu formatar o computador, por exemplo, eu consigo recuperar esses arquivos aqui tranquilamente. Que é a mesma coisa que aconteceu com os códigos que vocês trabalharam nas aulas. Todos esses códigos, se vocês enviaram para o GitHub, vocês continuam tendo acesso a eles, vocês não perderam esses códigos. Vocês podem recuperar o repositório inteiro. Tudo bem? Se eu, por acaso, formatei o computador, né, eu posso estar clonando de volta esse repositório. Então, eu posso... vamos fechar aqui o Visual Studio Code. Eu posso, por exemplo, remover esse repositório aqui do computador. Vou remover ele. E agora ele não está mais localizado no meu computador. Ele apagou. Eu posso até olhar aqui a pasta e ele não está aqui. Não tem a pasta teste vídeo. Então, se eu quiser recuperar ele para o meu computador, eu posso clonar ele. Para fazer isso, ou eu posso ir por aqui e clicar aqui no Open GitHub Desktop, ou então, novamente como mostrei antes, ir aqui em ADD, clone e buscar aqui o repositório. Se ele não estiver aparecendo, só clicar aqui no botão atualizar, que aí ele passa a aparecer. Então selecionei ele, cliquei aqui em clone e ele vai baixar esse repositório novamente para o meu computador. Então agora ele já clonou, cliquei aqui no Mostrar Explorer e aí está os meus arquivos. Se eu abrir no Visual Studio Code, ele está novamente aqui no meu programa, né? Então consigo recuperar esse repositório. A última coisa que vocês podem precisar é verificar no repositório online se teve alguma modificação, né? Então, alguma outra pessoa que estava trabalhando no repositório modificou algo, o GitHub Desktop, ele, de tempos em tempos, ele faz essa verificação. Mas se você quiser, você pode verificar manualmente. Para fazer isso, é só clicar nesse botão aqui do Fetch Origin. Ele vai verificar no repositório online se tem alguma modificação. Se tiver, ele vai baixar. Caso não tenha, ele ignora. Essa é uma dos recursos aí do Git. Ele tem, obviamente, muito mais recurso do que isso, que o diferencia ele de uma simples nuvem aí de sincronização, como o Google Drive ou OneDrive, mas a funcionalidade básica que vocês precisam aí trabalhar, isso daqui já é o suficiente. E aí, qualquer coisa, se precisar de mais alguma funcionalidade, alguma dúvida, é só me procurar aí por e-mail ou WhatsApp que eu busco resolver a dúvida de vocês.